1 de João 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Na antiga aliança, a aliança denominada de mosaica, feita por Deus, Israel ali representado na figura de Moisés, Deus ali entregou a Israel os 10 mandamentos. Mas é claro que não apenas os 10 mandamentos. Ali foram entregues mais mandamentos, especialmente de ordem cerimonial, porque a lei de Deus, ela se divide em lei cerimonial, lei moral e lei judicial. Antes do Sinai, antes daquele pacto que Deus tivera feito com Moisés, com Israel, Deus já tivera dado preceitos e mandamentos ao povo. Logo, no princípio da caminhada ali, Deus já começou a repassar para Moisés instruções, mandamentos, preceitos, etc. Segundo os estudiosos, os eruditos, especialmente no Antigo Testamento, a Torá apresentava cerca de um total de 613 preceitos. Dos tais 365 numa perspectiva negativa, isto é, numa perspectiva de proibição, correspondendo os 365 dias do ano, e os 248 numa perspectiva positiva, em forma de instrução, de ensinamento. Muito bem, agora, nós entendemos que os 10 mandamentos, isto é, o decálogo dado por Deus, já era uma evidência do resumo dos mandamentos, desses 613, especialmente aqueles que se encontravam no contexto dos preceitos morais. Quando nós chegamos nos dias de Jesus Cristo, há quase 2000 anos, Jesus é interrogado por um escriba acerca do mais importante mandamento. Jesus pega então 2 mandamentos que não se encontram no decálogo. Se encontram lá em Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, que são justamente esses mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. O segundo é semelhante a este: amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, então, estava resumindo os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Só que, assim como os judeus não observaram os 613 preceitos, eles também não observaram os 10 mandamentos, como não observaram os 2 mandamentos. Ninguém conseguiu obedecer os mandamentos da lei. Por isso que a Bíblia fala que a lei não justificou ninguém. Por quê? Porque para o homem ser justificado, ele teria que obedecer a lei na íntegra, porque a lei exigia obediência irrestrita, plena. Mas o homem, na sua limitação, ele não teria a menor condição de atender às exigências da lei. Atos 13:39 diz o seguinte: e por meio dele, de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ninguém conseguiu ser justificado pela lei de Moisés, exatamente porque a lei
ela se encontra num padrão muito elevado, acima da capacidade do homem de atender às suas exigências. Mas Jesus veio e obedeceu. De acordo com Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4, nós temos o seguinte registro: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus, ele veio debaixo do regime da lei e obedeceu toda a lei para que ele pudesse, assim, resgatar todos os que estavam debaixo da lei, mas não tinham condições de obedecê-la. Por isso estavam sendo considerados como malditos. Jesus assumiu a maldição. Ainda em Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus, então, ele possibilita que o homem hoje, crendo nele, na sua palavra, entre debaixo do guarda-chuva da salvação, da justificação, do perdão de pecados, da adoção de filhos, da regeneração, da santificação e da esperança de vida eterna. Tudo isso, Jesus nos proporciona através da obra que ele realizou no Calvário. Deus entrega a lei, mas o homem não tinha a menor condição de obedecer. E Deus sabia disso. Mas quando Deus entrega a lei, os israelitas se propuseram a obedecer. Chegaram a dizer que iam levar à risca toda a lei que Deus ali estava apresentando para eles através de Moisés. Aí o João, aqui nessa passagem que eu li, nós vemos João, inspirado por Deus, falando apenas de um mandamento para a igreja. Para ser mais preciso, 2 mandamentos em um. 2 mandamentos em um. E diz então o João aqui: ora, o seu mandamento é este, está no singular. O seu mandamento é este, né? Que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Esse é o mandamento. Só que ele está interligado ao outro. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então são 2 em um. Não existe um mandamento sem o outro. Ou seja, ninguém pode afirmar que crê em Jesus Cristo, isto é, no seu evangelho, que implica em vida, obra, morte, ressurreição e segunda vinda. Ninguém pode afirmar que crê nesse evangelho que, segundo Paulo, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, tanto judeu como grego. Ninguém pode afirmar que crê no evangelho se não amar um ao outro ou uns aos outros como Jesus nos amou. Em contrapartida, ninguém pode afirmar que ama como Jesus nos amou, a ponto de ter dado a vida, se não crê no seu evangelho, isto é, na obra que Jesus consumou no Calvário. A Bíblia também nos informa, em 1 de João, capítulo 3, 16, o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O irmão por parte de Adão e Eva, né? Dá vida pelo próximo, se necessário for, porque Jesus, ele se entregou, a Bíblia diz que ele se entregou pelos ímpios. É o que está escrito aqui em Romanos 5, 8. Olha só o que diz Romanos 5, versículo 8. Diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós éramos pecadores, miseráveis, ímpios, perversos. Todos nós tínhamos uma infinidade de vícios. Mas
Jesus nos amou nessa condição, nesse estado em que nós nos encontrávamos. Então nós conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse é o amor com o qual nós precisamos amar. E Jesus falou deste amor, dizendo que foi um mandamento que ele trouxe e apresentou à igreja, entregou para a igreja. E crer nele, isto é, crer na obra que ele consumou, que realizou no Calvário. João 3,16, todo mundo conhece de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos 2 mandamentos em um. São 2 mandamentos de fato, no primeiro momento, mas em última instância é apenas um, porque está no singular. Não se pode desassociar esses 2 mandamentos. Crer em Jesus Cristo, isto é, no seu nome, e nome fala de biografia, de história, de atributos, de caráter, de personalidade. Crer em Jesus Cristo implica nisso, em resumo, crer no seu evangelho, na sua palavra. E amar como ele nos amou, que foi o mandamento que ele trouxe para a igreja, é o que está escrito aqui em João, capítulo de número 13, versículos 34 e 35. Diz assim: novo mandamento vos dou. É novo. É novo mandamento. Não havia esse mandamento na antiga aliança, do Gênesis a Malaquias. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem desamor uns para com os outros. Então nós precisamos, portanto, entender que são 2 mandamentos em um único mandamento. Não se pode desassociar um do outro. Eu repito, ninguém pode dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na sua palavra, no seu evangelho, se não ama como ele nos amou. Em contrapartida, ninguém pode afirmar, eu amo como Jesus me amou, se for necessário dar a própria vida, eu vou dar por amor ao meu irmão, o meu semelhante, se não cremos na obra que Jesus consumou no Calvário. Então, a palavra é muito clara e trata-se de uma ordem da parte de Jesus Cristo. 1 de João, eu releio para concluir. 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. A Bíblia diz que a fé, ela opera por meio do amor, por intermédio do amor. É o que está escrito em Gálatas 5, versículo 6. Para com Deus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Ou seja, ser religioso ou não ser, não faz diferença. Ser judeu naquele contexto ou ser gentil, não fazia diferença. A diferença se faria amando, exercendo fé por intermédio do amor. É o que está escrito em Gálatas 5, versículo 6. E nós precisamos amar. Amar, inclusive, é um mandamento. Amai, amai, amai. É um mandamento. Tá no Novo Testamento, o tempo todo nós vemos esse mandamento. E de acordo com 1 Coríntios 16, 22, aquele que não ama o Senhor Jesus, seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado. Porque, na verdade, a pessoa que não ama Jesus já está debaixo de maldição. Foi o que Deus falou quando sentenciou o Adão, dizendo, por causa de ti eu amaldiçoo a terra, e terra são os homens também, em última instância. Salmo 103, versículo 14. Quando Deus olha para o homem, lembra que ele é pó. Então fica aqui esta palavra. Deus nos abençoe. Se inscreve, compartilha. Vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.